Bom demais ver os irmãos de volta cá conosco. E eu convido os irmãos a abrirem a sua cópia das Sagradas Escrituras no livro de Gênesis, capítulo 4. Trabalharemos hoje a última sessão do capítulo 4. Lerei dos versos 17 até 26. Peço aos irmãos que acompanhem atentamente ao desfecho desse capítulo. Então, Gênesis, capítulo 4, dos versos de 17 a 26. Está escrito assim na palavra do Senhor: E coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Adá, ou Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, a Tua palavra foi lida e diante dela nós clamamos auxílio do Teu Santo Espírito. Abra o nosso coração, faça do nosso coração um solo fértil para a Tua palavra, dá-nos entendimento da Tua palavra, dá-nos submissão à Tua palavra. Usa-nos nas Tuas mãos, e eu clamo a Ti: dá-me fidelidade no momento de exposição, dá-me clareza para que os meus irmãos possam ser edificados. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Antes de começar a pregação propriamente dita, eu de antemão, adianto para os irmãos, excelente texto para escolher nome para filhos, certo? Se você estiver grávida, estiver sonhando em ter um descendente, já tem aqui vários nomes, bastante... Não vai ser o nome que vai ter outro na escola com um nome igual, certo? Então fica a dica. Então vamos começar a pregação. Meus irmãos, eu não me recordo de alguém que não queira ser bem-sucedido. Eu não me lembro de ter conversado com alguém e essa pessoa dizer-me: o meu sonho é fracassar. Já conheci pessoas que não querem ser ricas, que não querem ser famosas, que não querem destaque na sua empresa, mas nunca conheci uma pessoa que não quisesse ser bem-sucedida naquilo que ela faz. A princípio, não tem mal o querer ser bem-sucedido. Por exemplo, o vosso pastor, eu quero ser bem-sucedido. Definitivamente eu não quero fracassar. Entretanto, existe uma pergunta importante, existe uma importante definição a ser feita. O que é ser bem-sucedido? O que define uma pessoa bem-sucedida? O que é sucesso? O que é fracasso? Se pensarmos na vida pastoral, o que define um pastor bem-sucedido? A quantidade de membros da igreja? A quantidade de pessoas que gostam ou desgostam dele? A quantidade de horas que ele trabalha ou a quantidade de horas que ele não trabalha? A quantidade de seguidores que ele possui nas redes sociais?
a quantidade de curtidas ou a quantidade de compartilhamento que as suas publicações possuem, a quantidade de títulos acadêmicos, a precisão como ele comunica? O que define um pastor bem-sucedido? Mas eu não vou ficar com essa pulga atrás da orelha sozinho, eu não vou ficar com esse problema sozinho, eu quero compartilhar com você. Eu te devolvo a reflexão. Qual é o seu padrão de sucesso? Qual é a sua definição de ser bem-sucedido? Quais são as conquistas que seriam necessárias para que você se considerasse bem-sucedido? Ou quem teria que te reconhecer como bem-sucedido para então você falar, eu sou bem-sucedido? O que é sucesso para você? Como a busca por ser bem-sucedido tem influenciado as suas decisões? O quanto das suas decisões são voltadas para a obtenção do sucesso? Resumidamente, como o nosso coração enxerga o sucesso? E eu quero compartilhar com vocês: as aparências enganam. As aparências enganam. Verso 17: E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Nesse verso nós temos mais uma seção da narrativa tendo início. O tempo passou e Caim coabita com a sua mulher. Na última semana ficou claro para nós que nessa época já existia uma população mundial, já existiam pessoas a habitar a terra, porque Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Cá nós temos um momento importante, uma nota que precisa ser feita, que seria somente no tempo de Moisés, somente no livro de Levítico, que Deus proibiria o casamento consanguíneo. Devido à necessidade da multiplicação a partir de um único casal, essa era a única possibilidade onde a terra seria povoada. E o mesmo viria a acontecer após o dilúvio, onde apenas a partir de 4 casais o mundo chegaria hoje então a 7 ou 8 bilhões de pessoas. Como resultado do ato conjugal, a esposa de Caim deu à luz a Enoque, o primeiro filho de Caim, o primeiro descendente direto da linhagem da serpente, da linhagem não santa. Com o passar do tempo, fica cada vez mais evidente a atitude de rebelião de Caim, o coração endurecido, um coração que não se submete a Deus, fica cada vez mais evidente. Ele que fora condenado a ser fugitivo e errante por sobre a terra, resolve confrontar, resolve desobedecer a Deus. Ele resolve construir uma cidade para si. Ele resolve deixar de ser nômade e passa a ter raízes num lugar. É exatamente o oposto do que Caim deveria fazer diante da recomendação divina. Mas ele não está preocupado com aquilo que Deus tem para a vida dele. Ainda mais, ele resolve construir não apenas uma cidade para si, ele resolve criar um nome para si. Ele resolve criar um legado que traria glória para si, para a sua família. Ele resolve então começar uma cidade dando nome ao seu filho. E nós perceberemos, que isso vai avançar, essa ideia vai avançar e ela vai tomar forma até que nós cheguemos em Gênesis 11, o que será provavelmente a última exposição dessa série, onde as pessoas resolvem conquistar um nome para si. Mas um detalhe importante para esse contexto, eu não sei que tipo de cidade você passou os últimos anos da sua vida, mas a cidade que Caim construiu está longe de ser São Paulo, está longe de ser o Porto, Talvez seja mais parecido com Lisboa, Rui? A gente não sabe, os descendentes da serpente. Mas, brincadeiras à parte, a ideia aqui de uma cidade basicamente era um ajuntamento de tendas em que tinha uma muralha, tinha uma espécie de muro, uma parede
que isolava aquelas tendas do restante da sociedade. E cá nós temos mais um sinal da afronta de Caim contra Deus. Caim não está a confiar na marca que Deus colocara como sinal da sua proteção. Ele não está a confiar que Deus o protegeria. Sidney Greidanos vai comentar que Caim procura segurança numa fortaleza humana. No Gênesis, a cidade de Caim antecipa a cidade posterior de Babel, construída desafiando o mandamento de Deus de encher a terra. Então o tempo passa, e a Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Esse foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, criatividade forte. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim. Parece nome de refrigerante no Brasil. Artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá, não foi Noemi, foi Naamá. Em rápida sucessão, o narrador acelera a genealogia de Caim até a 7ª geração. E então, para ir em Lameque, cuja família revela tanto o auge do desenvolvimento da cultura, quanto a profundidade do pecado da raça humana. Lameque representa a 7ª geração de Adão na linhagem de Caim. Lameque é especial, pois o número 7 normalmente transmite essa ideia de completude nas Sagradas Escrituras. O número 7 transmite a ideia de perfeição. E Lameque é de fato a perfeita demonstração da linhagem não santa. Lameque é o perfeito exemplo do filho da serpente. Por isso o narrador acelera até Lameque. Lameque é um excelente modelo para nos mostrar que as aparências de fato enganam. Lameque nos mostra que nem sempre o sucesso diante dos homens significa aceitação diante de Deus. Mais uma vez, nós vemos a bondade divina e a sua misericórdia nos desenvolvimentos culturais que permitem que as pessoas possam lidar e experimentar alguma alegria em um ambiente hostil sob a maldição de Deus. E aqui é importante a gente pensar de que os desenvolvimentos culturais, eu vou desenvolver melhor essa ideia, eles possibilitam, por exemplo, refeições diferentes. Eles passam a criar não apenas ovelhas, não apenas bodes, mas também vaca. Aí você já viu, a qualidade da refeição melhorou, né? Vai poder criar camelo e tudo mais. A música é desenvolvida. Então, para alegrar festas, alegrar ajuntamentos, e isso é importante para a gente entender que esse tipo de desenvolvimento surge no meio da linhagem não santa. E eu consigo ver a graça comum de Deus a agir, eu consigo ver a misericórdia na vida dessas pessoas, porque Deus dá a elas um pouco de alívio, um pouco de alegria num mundo tão sofrido. Deus dá alívio e Deus dá alegria numa vida que tem o melhor da sua existência aqui nessa terra. Os descendentes da serpente têm o melhor da sua existência nesse mundo destruído. Porque pelo resto da sua eternidade, eles sofrerão debaixo da ira divina. Aquilo que é o melhor que o ímpio pode experimentar, é o pior da nossa existência. Parece até teologia da prosperidade, mas é o pior da nossa existência. O pior da nossa existência é a vida nesse mundo caído, enquanto para eles é o que de melhor existe. Eu vejo a graça divina agir inclusive na vida da descendência da serpente. E aqui nós temos mais uma evidência da intensificação da maldade na humanidade. Os descendentes da serpente
a mais bela união entre dois seres humanos, criada para que ambos se complementassem e assim cumprissem os mandatos criacionais, tem em Lameque a sua primeira deturpação. Lameque, seguindo o padrão rebelde de Caim, casa-se com duas mulheres. Ao casar-se com duas mulheres, ele quebra a ordem da criação, ele quebra a ordem estabelecida por Deus, ele despreza o modelo de casamento estabelecido por Deus. Um homem e uma mulher. Aqui temos o precedente que muitos seguiriam no Antigo Testamento. O primeiro modelo de poligamia era o poligamia 1.0. Era um homem para duas mulheres. Que talvez nós tenhamos o ápice na vida de Salomão. Algo abominável para Deus. E que, ao contrário de que muitos imaginam, jamais foi aprovado por Deus no Antigo Testamento. As pessoas confundem a misericórdia de Deus com a aprovação de Deus. Ainda que Deus, em sua misericórdia, não tenha fulminado todos aqueles que cometeram a poligamia no Antigo Testamento, isso não significa que Deus se agradava desse padrão distorcido. Isso não significa que Deus se agradava da ação daqueles que não seguiam um modelo criacional. E eu quero que você pense um pouco sobre a sua concepção, a sua ideia de que Deus não puniu essas pessoas. Muitas vezes, nós acabamos por cometer a poligamia no coração. E sabe, também não foi fulminado por isso. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse que aquele que deseja no coração adultera de fato. Eu duvido que tenha alguém aqui nesse lugar hoje que possa dizer que não foi polígamo em algum momento. Todos nós, de alguma forma, de alguma maneira, caímos nesse pecado. Mas mais do que isso, eu quero que você pense na vida daqueles do Antigo Testamento que abraçaram a poligamia e que você pense se Deus não pesou a mão sobre eles. Quando eu olho, veja, é uma coisa lá dos Estados Unidos. Quando eu olho a dificuldade que os americanos têm de lidar com as esposas, com uma, eu fico tentando lidar com duas e a relação entre elas. Quando a gente vai ler os relatos em Gênesis, me fala qual desses homens foram bem-sucedidos no sentido de que o casamento deles eram mil maravilhas ou eram bons casamentos. Era disputa de fertilidade, disputa de atração, disputa daquilo, disputa disso. Esses homens tinham vidas, num certo sentido, meio miseráveis. Dependendo do caso, mais de uma sogra. Vocês que riram, eu não fiz piada. Então vale feita a observação da dificuldade e feita a observação de que Deus de fato trouxe sofrimento na vida deles, mas que Deus foi misericordioso e não fulminou essas pessoas. Isso é um detalhe importante. Mas vale ainda ressaltar que o casamento sempre foi e sempre será o alvo do ataque por parte da serpente. Devido à sua importância dentro da ordem criacional, devido à sua importância dentro do cumprimento dos mandatos criacionais, a serpente sempre atacará o casamento, a serpente sempre atacará a família. O propósito de Deus se cumpre através de famílias. E é óbvio que a serpente vai atacar e ela não vai desistir, ela vai mudar o formato de ataque. O ataque será constante. Seja na multiplicidade de parceiros, ou seja, na igualdade entre eles, seja na igualdade de gênero ou na igualdade de papéis, a serpente não parará, não cessará de atacar o casamento, pois o casamento ocupa um lugar especial na ordem criacional.
Então, os versos 20, 21 e 22 nos mostrarão grandes avanços tecnológicos e culturais desenvolvidos pelos descendentes da serpente. Mais uma vez, vemos a graça comum em ação. Jabal é aquele que desenvolve técnicas de cuidado de gado. Agora não apenas ovelhas e bodes, como Abel fazia, mas agora rebanhos, como cavalos, jumentos, camelos, gado. Jabal foi além de Abel. Jabal conseguiu desenvolver e conseguiu cuidar de animais tidos, muitas vezes como selvagens naquela época. Um grande avanço cultural. Jubal, por exemplo, foi o precursor do grupo de cânticos. E, gente, é o que está nas Sagradas Escrituras. Surgiu nos filhos da serpente, certo? Mas Deus, na sua graça, vai mudar isso. O Criador dos instrumentos musicais. Vemos a graça comum em ação, pois o que um descendente da serpente criou, posteriormente seria usado por Davi para adoração a Deus e na composição dos salmos, que tanto confortam o nosso coração. Por fim, Tubal-Caim. Suas invenções proporcionaram grandes avanços na agricultura, mas ao mesmo tempo foram utilizados para grandes maldades e atrocidades. Kent Hughes vai comentar que um relato tendencioso da criação, do desenvolvimento cultural, jamais teria mostrado nada de positivo nas conquistas dos descendentes de Caim. Então, o que o Kent Hughes está falando aqui, a Bíblia, ela é um relato inspirado e ela tem um único lado, é o divino. E aquilo que é positivo é mostrado como positivo e aquilo que é negativo é mostrado como negativo. O viés não é o nosso viés humano distorcido. É esse o argumento aqui do Hughes. Mas, como observou Derek Kidner, a verdade é mais complexa. Deus deveria fazer muito das técnicas dos descendentes de Caim para o seu povo. Tomemos, por exemplo, a pecuária. Os maiores do povo de Deus cuidavam de gado. Abraão, Moisés e Davi. Sobre o dom da música, leia o livro dos Salmos. Observe também os artesãos, e aqui pegando o manejo de metal, de bronze, de ferro, observe também os artesãos, como por exemplo, Bezalel e Aholiabe. Aholiabe, isso aqui vai nascer um na igreja ainda. Tecnicamente, eles foram dotados, a gente vê no livro do Êxodo, que Deus deu a eles habilidades especiais para tratar desses materiais na confecção do tabernáculo. Aquilo que o ímpio cria, o crente pode e deve usar para a glória de Deus. Por exemplo, hoje nós fazemos isso com as redes sociais. Hoje nós fazemos isso com as plataformas de streaming. A gente faz uma transmissão em direto. Nós editamos vídeos, nós recordamos aulas, para que aqueles que não puderam estar presentes consigam ter algum tipo de conhecimento. Então, sem Deus, a civilização de Caim deu origem a enormes avanços culturais que enriqueceram toda a vida. Claro que isso não significa que a cultura dos descendentes de Sete não estavam a fazer avanços semelhantes, mas apenas que a descendência de Caim se distinguiu nisso. E aqui eu creio que vale um ponto interessante. Eu não sei se você tem essa impressão, às vezes eu tenho, de que normalmente o descrente produz mais. Se a gente for pegar em termos de invenções recentes, dificilmente você tem, eu não estou falando que tem que ser assim, eu estou falando que é a impressão que eu tenho, de que pouca coisa é criada por cristãos. A gente consegue dar muito bom uso para coisas que eles criam. E parte do argumento do meu professor em sala de aula é de que existe um certo sentido que nós desenvolvemos menos, porque a nossa preocupação está com coisas eternas e celestiais, não terrenas e passageiras. Me parece ser um bom argumento para a maneira como a gente deveria guiar as nossas decisões e pensar a nossa vida e medir o nosso sucesso. Mas vamos avançar. E aí tem a irmã, Naamá. É dito alguma coisa de Naamá na sua Bíblia?
Não, na minha também não, só fala que era irmã. Mas a tradição judaica argumenta, vai defender que Naamá foi a esposa de Noé. Não sei se é fato, existe a chance, são 7 gerações, depois você faça as contas. Pode ser, não estou falando que é. Mas aí vamos voltar para o Lameque. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Primeiro detalhe para a interpretação desse texto, desses 2 versos. Esses 2 versos são poesia. Então, eu vou aliviar a barra do Lameque. Aqui ele não matou 2 pessoas, ele matou uma. Então, existe na poesia hebraica, uma das ideias presentes na poesia hebraica, é o paralelismo de ideias. Na língua portuguesa e na língua brasileira, a gente está acostumado a pensar poesia com rimas. Isso acontece no hebraico, mas não é a característica mais importante. A característica mais importante no hebraico são os contrastes de ideia, os paralelismos de ideia, o jogo de palavras e não apenas rimas. Então, quando Lameque fala que matei um homem porque ele me feriu, esse ferimento foi um pisão. E esse homem, na verdade, era um rapaz. A ideia é que Lameque, então, nós conseguimos ver na vida de Lameque o orgulho que ele sentia na posição que ele tomou contra Deus. Lameque, diferente de Caim, não apenas tomou a decisão errada, ele se gabava de fazer errado, ele se orgulhava, ele cantava aos 4 cantos de que ele era um homem mau, de que ele era um homem com 2 mulheres, de que ele era um homem que ninguém mexeria com ele, porque se ele já matou um, ele mata quantos mais forem necessários. Quando nós olhamos o relato da criação, e nós chegamos ao fim do relato da criação no capítulo 2, não sei se os irmãos perceberam, mas o que nós temos lá é a celebração da vida. Nós temos Deus a celebrar a vida, Deus a celebrar a criação, Deus a dizer que tudo era muito bom. Nas Escrituras, normalmente as genealogias são usadas para celebrar a vida. É por isso que nós temos tantas genealogias, é por isso que nós temos a genealogia de Cristo, para que nós possamos celebrar aqueles que viveram e foram usados por Deus, para que o nosso Salvador chegasse até a terra. Mas não é assim com a linhagem não santa, não é assim com os descendentes da serpente. Nela, a morte é celebrada. Começa com um assassino de irmão e termina com um assassino de uma criança, adolescente ou jovem. Nela não é o padrão divino de casamento, mas sim a quebra desse padrão que é celebrada. O orgulho dos filhos da serpente leva à celebração da poligamia e do assassinato. Enquanto Caim murmurou com medo de perder a vida, Lameque apresenta uma postura diferente. E Greidanos ele faz uma análise interessante da fala de Lameque. Apenas 7 gerações de Adão, um número completo de gerações, e o pecado concretizou-se plenamente. Os seres humanos vangloriam-se do seu poder e do poder de conseguir e defender-se. Eles não precisam de Deus, não precisam da sua lei. Eles mesmos decidirão o que é bom e o que é mal. Eles podem ser deuses para si mesmos. Este é o pecado de Adão e Eva com esteroides. Esse é o pecado de Adão e Eva levado a um próximo patamar. Com seus desenvolvimentos culturais, eles creem que podem defender-se a si próprios.
Apenas 7 gerações, e a humanidade se desintegrou de um mundo onde Deus era cultuado e adorado, para um mundo onde seres humanos pensam que podem viver sem Deus, que pensam que podem construir um nome para si. Em Lameque, temos o orgulhar-se pela maldade, e existe uma desproporção nessa vingança, por conta de um ferimento leve, por conta de um pisão. Lameque comete um homicídio. Lameque assassina um rapaz, um jovem, adolescente, talvez uma criança. Existe uma desproporção na ofensa e existe uma desproporção na força. Uma coisa é eu ir atrás de resolver os meus problemas com um do meu tamanho. A outra coisa é eu ir para cima do Miguel, o meu comparsa Miguel. É diferente. Ele, na altura dos seus 12 anos e com a sua estrutura de um fisiculturista, não vai dar conta de enfrentar o pastor. Isso é desproporção. E é isso que Lameque se vangloria. Lameque se vangloria da maldade. Ainda mais, Lameque vai além de Deus em termos de vingança. Deus prometeu que Caim seria vingado 7 vezes caso ele fosse assassinado. Mas Lameque promete vingar-se 70 vezes 7. É a vingança interminável, é o grito que diz: ninguém tocar-me-á. É o grito que diz: eu não preciso de Deus para me defender, pois eu sou forte o suficiente para isso. Em contraste com Lameque, nós temos o descendente da mulher, aquele que feriu a cabeça da serpente. Em contraste com Lameque, nós temos Jesus Cristo, que nos ensinou a perdoar 70 vezes 7. Se a linhagem não santa grita por vingança, a linhagem santa ensina e vive o perdão. Até o momento nós vimos 2 gêneros de progresso: o progresso cultural e o progresso do pecado. Vimos que cada um dos desenvolvimentos tecnológicos pode ser usado para o bem e para o mal. O povo de Deus, prestes a entrar na terra prometida, já sentiram na pele essa realidade. Eles já sentiram na pele a tecnologia e a maldade. Porque diante do desenvolvido Egito, eles foram escravizados e os seus filhos foram assassinados. E em breve, eles enfrentariam outros povos com tecnologias diferentes do que eles possuíam, com a mesma maldade no coração, porque eram povos que viviam em oposição a Deus. Eu quero que você pense: você no deserto, Deus matou a geração dos mais velhos. A geração que tomaria posse, aqui prosperidade, tomaria posse da terra prometida, foi uma geração que nasceu no deserto. Uma geração que não tinha a tecnologia para a guerra. Uma geração que não tinha o treinamento militar. Uma geração que jamais houvera lutado de qualquer forma. São os completos azarões, são os improváveis. E por isso, eles poderiam estar cheios de desânimo, desesperança e medo. Agora, antes de nós irmos para a última sessão do texto, eu quero fazer uma breve reflexão que abrangerá os versos de 19 a 24. E aí eu peço a sua atenção para essa reflexão. O padrão da nossa sociedade é o agir como Caim e como seus descendentes. A riqueza, a cultura, a pseudocultura tem afastado muitos da compreensão da necessidade que eles possuem de um Salvador. Assim como Caim, Lameque e seus filhos
A nossa sociedade, com seus avanços tecnológicos e científicos, crê não precisar de Deus, pois ela se sente capaz de proteger-se. Ela se sente capaz de dar conta dos problemas da humanidade. Entretanto, eu creio que as guerras atuais e a pandemia mostraram a fragilidade e o medo humano. As guerras e a pandemia expuseram a pequenez e a fragilidade humana. Muitos creem que os avanços tecnológicos e científicos, presta atenção na palavra, tá? Para não falar que eu fico falando besteira aí, necessariamente significam avanços, como sociedade e como seres humanos. Vou repetir, para você não ficar enchendo minha paciência depois. Muitos creem que avanços tecnológicos e científicos necessariamente significam avanços como sociedade e como seres humanos. Entretanto, isso está muito longe de ser uma verdade. Basta nós olharmos para a sociedade atual para nós vermos que os desenvolvimentos tecnológicos não dão jeito no principal problema da existência humana. Desenvolvimentos tecnológicos e científicos não resolvem o problema do pecado. Nós somos a sociedade, ou a época em que nós mais tivemos acesso à informação, onde nós temos a maior quantidade de pessoas que não sabem pensar, mas também a época em que nós temos a maior quantidade de pessoas a se matar por pouca coisa. Recentemente eu fui procurar uma notícia para usar de ilustração na pregação, não usei naquela época e vou usar hoje e nem está na anotação. Nos Estados Unidos teve um caso de uma mãe que contratou um assassino de aluguel para matar uma concorrente da filha naqueles grupos de torcida do futebol americano. Na adolescência, estou nem falando do profissional, não estou falando que justificaria se fosse profissional, mas estou falando da adolescência. Foram investigar, não foi a mãe que fez sozinho, a filha concordou com a ideia. A ideia era matar mais gente, mas ficou caro, aí por $2.500 conseguiram matar a menina que era concorrente direta da sua filha. Quando nós olhamos para a maldade humana, quando nós olhamos por desenvolvimentos políticos, econômicos, pelas guerras, eu lembro de uma aula com o Weber Júnior, né? Em que ele trazia, lá no Brasil era muito comum isso, no jornal da TV mais famosa, em que aparecia algum crime bárbaro, e aí, normalmente, o âncora falava assim: onde já se viu isso acontecer em pleno século XXI, se nós como sociedade evoluímos? E o Weber Júnior em sala de aula assim: não, nós não evoluímos, quem evoluiu foi o pecado. Quem evoluiu no filho da maldade, nos filhos da serpente, é como articular mais pecado. Como sociedade nós não evoluímos. Não confundam desenvolvimentos tecnológicos, não confundam avanços culturais como avanços da sociedade. A sociedade só avançará quando ela se aproximar de Deus. Agora, se vocês já me conhecem, então um pouco acostumados, estou falando muito dos outros, vamos falar da gente. Vamos deixar a sociedade de lado e vamos pensar sobre nós, os que creem em Jesus Cristo. E eu vou fazer uma série de perguntas para vocês. E eu quero que vocês reflitam no seu coração. Quantas vezes nós nos esquecemos de Deus e confiamos somente em recursos humanos? Quais áreas da nossa vida nós temos agido dessa forma? Se estiver difícil, eu vou ilustrar. Quantas vezes nós temos confiados apenas em recursos humanos, ao invés de confiar nos recursos divinos? Por exemplo, no trabalho, quantas vezes as pessoas se submetem e acabam por pecar por medo de perder o emprego?
Quantas vezes você já mentiu para o seu chefe, ou quantas vezes você já mentiu por conta de um colega? Quantas vezes você, envergonhado pela sua fé, não assumiu uma posição no seu trabalho, porque o seu trabalho é inclusivo e ele é tão inclusivo que ele exclui os que pensam diferente? Quantas vezes você colocou, como diria no Brasil, o rabo no meio das pernas? Se envergonhou de Jesus Cristo, porque para você o mais importante era o ordenado no final do mês. Quantas vezes nós estamos a confiar na força do nosso braço, ao invés de confiar na força do braço do Senhor? E mais uma vez, presta atenção no que eu vou dizer, para você não falar que o pastor é negacionista, tá certo? Quantas vezes nós depositamos uma confiança cega em medicações para tratar das nossas doenças? Eu não estou a falar, se você falar isso, nós vamos se acertar. Eu não estou a dizer que não é para tomar medicação. A minha pergunta é: em quem ou no que a sua fé está depositada? Se você quiser perceber melhor essa ideia, conversa com uma pessoa que já teve cancro. Conversa com uma pessoa que a única medicação possível que existe vai destruí-la por completo e ainda assim não é certeza que a doença será eliminada. Veja como a perspectiva daquilo que nos mata nos leva para os pés daquele que tem todo o poder e é o médico dos médicos. Quantos covardemente temeram pela sua vida em meio à pandemia? Quantos covardemente só saíram das suas casas depois de uma pseudo-vacina ou qualquer coisa que seja? Quantos esqueceram que quem dá e quem tira a vida é o autor dela, o Deus triuno? E eu não estou a negar a doença, eu não estou a negar os efeitos da doença. Eu tenho amigos meus que sofreram com a doença. Perdi pessoas relativamente próximas a mim na vida da igreja. Não é isso que eu estou a dizer. O ponto é, a hora que Deus for tirar a sua vida, não importa a sua proteção. Não importa se você está no ginásio e você tem 5% de gordura e o seu coração está 100%. Deus te dá um infarto, Deus te dá um AVC. Não importa. Não importa. Não quero dizer para você viver de qualquer jeito. Não quero dizer para você não ser prudente. Não quero dizer para você não tomar conta da sua saúde. Só entenda quem é o dono da tua vida. Quem dá e quem tira a vida a hora que Ele quiser. E a gente não sabe a hora. Não temam em perder a sua vida, porque em perdendo a gente ganha, em perdendo a gente vai para Ele. Não temam, não confiem, não depositem a sua confiança em métodos humanos, mas creia que Deus, na graça comum, deu capacidade para descrentes desenvolverem boas medicações, desenvolverem tratamentos, desenvolverem cirurgias, e Deus pode usá-los para te curar, e Deus pode usá-los para te matar. Você tem gente que morre na mesa de cirurgia. Você tem gente que morre tomando medicação. Ajuste o seu coração para depositar a confiança em quem ela tem que ser depositada. Você quer ver uma outra área que a gente tem dificuldade em depositar a confiança em Deus? A gente tem bastante dificuldade em depositar a confiança em Deus quando a gente pensa em dinheiro. No nosso coração, na maneira como muitas vezes nós percebemos a realidade não biblicamente, a gente percebe a realidade de uma maneira errada, nós depositamos a nossa esperança e a nossa tranquilidade, a nossa segurança no progresso e na prosperidade financeira. Seja no país, seja a nossa,
seja do país que nós habitamos ou do país que nós estamos sonhar a habitar. Quantas vezes nós não tomamos decisões única e exclusivamente, presta atenção, única e exclusivamente, ou então como fator mais importante, como fator que tem mais peso na decisão, simplesmente o quanto eu vou ganhar. Quantos de nós não pesamos as mudanças que nós fizemos de país ou de cidade, única e exclusivamente atrás de uma vida melhor? E eu quero que você entenda que não existe nada de errado nesse sentido. O problema é o que a gente entende por uma vida melhor. Quantas vezes na sua decisão de mudanças tão drásticas na sua vida, você ponderou sobre como a sua vida espiritual seria cuidada? Quantas vezes, quando você foi mudar de cidade, o fator mais importante é: será que eu tenho um lugar lá para que a minha alma seja cuidada? Aqui no Porto agora tem. Quantas vezes você pensou nisso? Ou quanto isso foi decisivo? Ou para você o importante foi largar a violência do Brasil? Ou foi simplesmente: agora eu vou ganhar em euros? Depois, a vida espiritual, eu vejo o que vai dar. Se bem que Portugal para mim é só um trampolim, porque lá é muito imposto e o que eu quero é ganhar dinheiro, e aí eu vou para um lugar que nem a língua eu falo, para ter menos gente ainda para cuidar da minha vida espiritual. Você vai ver a hora que acabar o meu residente não habitual, a primeira coisa que eu faço é ir embora daqui, porque para mim é mais importante o meu imposto do que a minha alma. O que importa é a minha conta bancária e não se a minha família estar a ser cuidada espiritualmente. O problema não está em buscar melhores condições. O problema é como a gente faz isso. O problema é em quem a gente confia quando a gente faz isso. E o problema é que muitas vezes a gente não pondera aonde Deus quer te usar. Quantas vezes você ponderou, e se você fez pelos motivos errados estar cá em Portugal, é tempo de arrependimento e é tempo de você ponderar o porquê que Deus te trouxe para cá. Existe uma obra que está a ser realizada nesse país, e você pode ser usado por Deus nessa obra. Agora, se Satanás vai comprar seu passe para você sair daqui e não participar da obra com dinheiro, é uma escolha sua. Se você não está preocupado com a sua alma, é uma escolha sua. Mas não faça isso. Não faça isso. Pondere o que Deus pode fazer através de você, aonde Ele te colocou, no local que você está, com os talentos e com os dons que Ele te deu. Não se venda pelas coisas terrenas e passageiras. Se agarre nas celestiais e eternas. Por fim, tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome Sete, no caso ela. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Nós já sabemos que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Nós também já sabemos, que vocês aprenderam algumas vezes isso, de que as Sagradas Escrituras são os registros dos factos que são fundamentais dentro da história da redenção. Portanto, o verso 25 é de extrema importância, pois ele registra mais uma vez que Adão e Eva tiveram um filho. A reação e a fala de Eva mostram-nos que ela compreendera os terríveis factos relatados nos versos anteriores de Gênesis 4. Eva percebera que ela não tinha perdido um filho, que ela perdera 2. Eva agora sabe que Caim não é o descendente prometido da mulher. Abel, o mais novo, era, e Caim matou
Mas na sua fidelidade, Deus me concedeu outro descendente. E a palavra que ela usa aqui é a mesma palavra utilizada anteriormente, apontando a mesma compreensão acerca do descendente. Então, em Gênesis 4:25, Eva associa o nascimento de Sete ao pronunciamento de Deus. Em Gênesis 3:15, Eva mais uma vez crê que um filho seu era o cumprimento da promessa do Messias que viria. O ponto dessa narrativa então torna-se claro: existe uma batalha entre os descendentes da serpente e o descendente da mulher. E Deus, na sua fidelidade, mantém a descendência da mulher. Se Deus, por conta da sua promessa, manteve a linhagem não santa, muito mais Ele manteria a linhagem santa. Com certeza. E aqui eu quero... Esse verso ele nos mostra a ideia da fidelidade de Deus à sua palavra e às suas promessas. E isso é importante para o povo que estava no deserto. E é importante para nós. É importante para o povo que estava no deserto, porque eles estavam prestes a enfrentar povos maiores do que eles, mais violentos do que eles, com mais tecnologias do que eles. Humanamente falando, a possibilidade disso dar certo é zero. Mas Deus mostra que quando para o mundo a esperança parece ter acabado, quando o inimigo parece ter vencido, Deus honra com a sua palavra, Deus cumpre a sua promessa, e Ele conduz o seu povo para a vitória que Ele prometeu. Para o povo era a terra prometida, para mim e para você, novos céus e nova terra, e a conformação à imagem do Filho. Existe esperança real no mundo debaixo da maldição do pecado. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. O contraste entre as duas linhagens é cada vez mais claro. Ao contrário do orgulho demonstrado por Lameque, temos a humildade naqueles que invocam o nome do Senhor. O nome do filho de Sete, Enos, é bastante significativo. O nome Enos está relacionado à fraqueza. Enos está relacionado à fraqueza. Será da linhagem que reconhece a sua fraqueza, será da linhagem que reconhece a sua necessidade de Deus, que o culto a Deus passa a ser estruturado. A ideia aqui não é que o nome de Deus não era invocado ou que os sacrifícios não eram feitos, mas a ideia é que uma estrutura nessa adoração a Deus começa a ser estabelecida. Os verdadeiros adoradores são aqueles que reconhecem as suas fraquezas, a sua incapacidade, a sua insuficiência, e, portanto, aqueles que conseguem ver que são completamente dependentes do Deus Todo-Poderoso. É somente diante de uma convicção de incapacidade, é somente diante de uma confissão de que não há autossuficiência na minha vida, que a minha relação com Deus vai ser verdadeira, vai ser plena. A expressão invocar o nome do Senhor será usada em outras partes dos Gênesis para mostrar a maneira como os patriarcas invocavam a Deus. E parece, ser uma expressão guarda-chuva, onde ela basicamente fala de adoração, mas provavelmente relacionado com oração e sacrifício. Então, nessa perspectiva, Gênesis 4:26 está observando a origem do culto a Deus de maneira regular. Assim como os versículos anteriores observaram a origem da agricultura, da música e da metalurgia. Embora Caim e Abel tenham oferecido sacrifício, este versículo registra a sua reintrodução regular. Como diz um comentarista,
o primogênito e os sucessores de Caim são os pioneiros nas cidades e nas artes civilizadas. Mas os primogênitos e sucessores de Sete são os pioneiros no culto a Deus. Os descendentes da serpente têm o seu foco naquilo que é terreno e passageiro, enquanto os descendentes da mulher têm o seu foco naquilo que é celestial e duradouro. Para o povo de Deus, prestes a entrar na terra prometida, Deus mostra a sua fidelidade à sua palavra. Um povo que não possuía grandes armas, tecnologia nem treinamento militar, pode confiar num Deus que cumpre com a sua palavra. Deus mostra a seu povo que a linhagem santa jamais morrerá, jamais será derrotada, porque mesmo quando eles morrem, eles ganham a vida, como diria a epístola de Ogneto. E que Deus é sempre fiel à sua palavra. Portanto, não há motivo para o temor, basta avançar para a terra prometida. Portanto, não há motivo para você temer a realidade caída, basta avançar para os novos céus e a nova terra, agarrados com Deus. E aí nós voltamos para o começo. O que é ser bem-sucedido? O que é o sucesso? Eu imagino que muitos de nós ainda tenhamos valores não bíblicos como parte da nossa cosmovisão, de tal forma que muitas vezes a definição de sucesso nossa e a nossa expectativa de sermos bem-sucedidos é exatamente igual àqueles que não creem em Deus possuem. Muitas vezes a nossa definição de sucesso e expectativa de sucesso é bastante diferente daquilo que Deus entende como sucesso e ser bem-sucedido. Somos levados a pensar que o sucesso está na obtenção de grandes resultados profissionais, conquistas financeiras, compra de posses, fama e assim por diante. Não é incomum que a nossa expectativa de sucesso esteja alinhada com essas ideias. Entretanto, se refletirmos no texto de hoje, veremos que Caim e a sua descendência, em rebeldia contra Deus, eles prosperaram aos olhos dos homens. Eles assumiram a liderança da produção de cidade, música, armas, implementos agrícolas, em suma, civilização. Muitos de nós buscamos o padrão de sucesso obtido pelos descendentes da serpente. O ser bem-sucedido no padrão de vida divino não está diretamente relacionado com a obtenção de grandes resultados aqui na terra. Não está no estabelecimento do nosso nome, no nosso legado, na nossa fortuna. Não, o ser bem-sucedido no padrão divino está diretamente associado àquilo que Enos estabeleceu. O ser bem-sucedido não está com grandes conquistas na esfera terrena e passageira, com desenvolvimentos culturais e coisas do gênero. O ser bem-sucedido está relacionado com o abandono da autoconfiança, com o abandono da vingança, com o abandono do ego, do orgulho, do eu, do buscar a glória para si, o abandono do eu sei o que é melhor para mim, o abandono do que eu faço o que eu quiser, porque o meu jeito é sempre melhor. O ser bem-sucedido é assumir a nossa fraqueza e a nossa dependência de Deus, é perdoar 70 vezes 7 os que nos ofendem, é ser humildes, é colocar no outro em primeiro lugar, é buscar a glória de Deus, dar a glória a Deus e não a nossa glória. E por fim, é não buscar a nossa vontade, mas submeter-nos à vontade do Deus da palavra e da palavra de Deus. O ser bem-sucedido é ser um verdadeiro adorador de Deus e ser fiel a Deus. Entretanto, para o homem apartado de Deus, isso é impossível. Não há esperança para o homem apartado de Deus para que com suas próprias forças ele possa ser bem-sucedido aos olhos de Deus. Será somente em Jesus que nós poderemos ser bem-sucedidos. Será somente em Jesus, o descendente da mulher, que nós poderemos nos tornar verdadeiros adoradores. Será somente em Jesus, movidos pelo Espírito Santo, que nós poderemos seguir os passos de Enos e invocar o nome do Senhor. Será somente por causa do amor do Pai,
da obra de Cristo e da ação do Espírito, que nós seremos bem-sucedidos. Há esperança para você. Há esperança em Jesus Cristo. E por isso eu quero fazer 2 breves aplicações. É tempo de arrependimento. Separe um tempo nessa semana. Pense, reflita sobre o seu padrão de sucesso. Arrependa-se das formas não bíblicas que têm guiado as suas decisões e que têm feito com que você deseje o sucesso que está longe do padrão bíblico. Ajuste isso na sua vida. Ajuste o que está desalinhado com as Sagradas Escrituras. Busque em oração a Deus e através da sua palavra que o seu coração esteja cada vez mais focado no sucesso bíblico e não no sucesso do mundo. Esteja preocupado em Deus fazer de você um homem piedoso, uma mulher piedosa, pessoas em que o mundo verá a luz de Cristo a brilhar. E não o carro, a viatura que você está a dirigir, o apartamento e a grande casa que você está a morar, ou as belas roupas que você está a vestir. Que as boas obras revistam a sua vida, assim como revestiram a vida de Enos. E as boas obras que revestiram foram feitas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que hoje estão aplicadas a vocês. E se você está conosco e você ainda não depositou a sua fé em Jesus Cristo, abandone o seu senso de capacidade, se renda humildemente aos pés daquele que pode dar-te vida verdadeira. Que Deus tenha misericórdia de nós e continue a derramar da sua graça sobre a nossa vida. Vamos orar. Pai, como nós somos infectados, influenciados, dominados pelos padrões mundanos, Senhor. Como muitas vezes andamos desatentos e por conta disso nos deixamos ser engolidos por valores contrários às suas sagradas escrituras. Valores contrários à sua vontade revelada. Diante de Ti, nós clamamos para o perdão. Tem misericórdia de nós. Trabalha o nosso coração. Dispõe o nosso coração a temer só o Teu nome, a estar submisso à Tua vontade. Dá-nos um coração que sim busca o sucesso, mas o sucesso que procede de Ti, o sucesso que procede da Tua vontade. Dá-nos o cada vez mais sermos parecidos com Cristo. Dá-nos cada vez mais uma vida de intimidade com o Senhor. Dá-nos cada vez mais uma vida de piedade real. Dá-nos cada vez mais uma vida de boas obras. Dá-nos cada vez mais uma vida que entende que o Senhor precisa de mais adoradores. E por isso nós amamos o próximo e compartilharemos o Evangelho. Dá-nos esse coração. Ajuda-nos na nossa fraqueza. Que o Teu Santo Espírito nos impila, nos incomoda, nos empurre, nos levante, nos dê força para fazermos aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Capacita-nos com dons, com talentos, com coragem, para que as pessoas possam ver em nós a luz de Cristo. E é no nome dele, nosso Senhor e Salvador, em quem há a esperança real, que nós oramos e agradecemos. Amém.